Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de Ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário, a matéria mais querida por todos nós. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as limitações ao poder de tributar. É claro que, na verdade, nesse programa, você já conhece muito bem, você que é assíduo telespectador do nosso programa, que esse é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco a gente vai ver justamente o tema do dia que eu acabei de apresentar para vocês, o chamado as limitações ao poder de tributar, que vão mostrar para a gente como que a Constituição Federal descreve algumas normas que vão envolver, que vão limitar, que vão restringir a instituição de tributos por parte de cada um dos entes políticos, sejam eles a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você fica tão ansioso para ver se é exatamente hoje que eu vou responder a sua dúvida. Quem sabe é hoje que eu falo aqui a dúvida que você mandou por e-mail e você tem cada vez mais participado. É hoje que eu vou responder a sua dúvida a respeito de princípios ou, quem sabe, a respeito de imunidades. E no terceiro e último bloco, também aguardada etapa do nosso programa, para que, na verdade, a gente verifique como as limitações ao poder de tributar costumam ser exigidas nos concursos espalhados pelo país afora. E mais, especialmente, como esse tema de grande intensidade costuma cair também em exame de ordem. Nosso programa só está começando e você que me ouve aqui, não saia daí. Afinal de contas, talvez eu fale de uma situação da qual você não tenha que pagar um imposto. Portanto, espere aí, o nosso programa só está começando. Prova final. Legalidade, anterioridade e retroatividade, não confisco, religiosa, objetiva, condicional. Você sabe do que eu estou falando? Justamente eu estou falando a respeito das limitações ao poder de tributar. Digo isso por quê? Porque as limitações ao poder de tributar, que é exatamente o nosso tema do dia, eles estabelecem, na verdade, restrições indicadas pela Constituição Federal. Restrições essas, meus amigos, que na doutrina você consegue perceber através de 2 modalidades. Quais são elas? Princípios e imunidades. É isso mesmo que você está ouvindo falar. As limitações ao poder de tributar, essa expressão, limitações ao poder de tributar, no fundo diz respeito a 2 modalidades. Quando você ouve falar a respeito de princípios e de imunidades, do que você está falando? Você está falando a respeito das limitações ao poder de tributar. É isso mesmo. Portanto, no dia de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito dos princípios, mas também versarei a respeito das imunidades, para a gente ter uma visão panorâmica a respeito das chamadas limitações ao poder de tributar, que é justamente a expressão indicada pelo texto constitucional. Aliás, você sabia que a Constituição em si, ela não usa a palavra princípios, ela não usa a palavra imunidades. Não, a Constituição Federal, num capítulo reservado lá entre o artigo 150 até o artigo 152, ela usa a expressão que eu coloquei como tema do dia de hoje, que é a expressão limitações ao poder de tributar. Bom, em relação às limitações ao poder de tributar, você tem que lembrar o seguinte. Primeiro, o poder de tributar. O poder de tributar é fixado por quem? Naturalmente pela Constituição Federal. É ela, a Constituição Federal, que determina o poder de tributar. Ela que estabelece o poder de tributar. Mas já fica a primeira pergunta. Se a Constituição estabelece o poder de tributar, posso dizer, então, que cabe à Constituição Federal instituir os tributos? Vou repetir a pergunta. É a Constituição Federal que deve instituir os tributos? É ou não é? Resposta: não. Não é mesmo? Ou não deixe se enganar por um teste nesse sentido. Não é a Constituição Federal que deve instituir os tributos. A Constituição apenas estabelece o poder de tributar.
Mas então, se ela estabelece o poder de tributar, isso não quer dizer, por outro lado, que ela institui os tributos? Não. Então, a Constituição faz o quê com o poder de tributar? Acompanhe comigo. A Constituição Federal, ela fixa o poder de tributar e, por sua vez, ela divide o poder de tributar com quem tem necessidade de se valer desses tributos. E quem tem necessidade de fazer isso? Ah, meus queridos, são os entes políticos. São os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são eles que têm necessidade de instituir os tributos. Portanto, quem institui os tributos são os entes políticos e não a Constituição Federal. Por isso que é muito comum você ouvir falar que os entes políticos que possuem a competência tributária. Ora, então, a competência tributária, quem se vale da competência tributária são os entes políticos. Mas quem entregou a competência tributária para os entes políticos? Ou, por acaso, eles nasceram com a competência? Os entes políticos, eles nascem com a competência tributária? Não, não mesmo. A competência tributária é outorgada a cada um dos entes políticos pela Constituição Federal. E quando o ente político recebe a competência tributária, aí sim que ele terá condições de instituir o tributo que está reservado a ele, sejam seus impostos, sejam taxas, sejam contribuições. Entretanto, os entes políticos não podem usar desse poder como eles bem entenderem, né? Porque senão a gente estava perdido. Imagina um ente político instituindo um tributo quando ele bem quisesse, da forma que ele quisesse, cobrando esse tributo no momento que ele fosse mais adequado. A gente estaria completamente perdido. Justamente para que isso não aconteça, é que a Constituição Federal estabelece limitações ao poder de tributar. Ou seja, de certa forma, ao mesmo tempo que a Constituição Federal diz assim, toma ente político, toma aqui o tributo, é seu, por outro lado, da mesma maneira, a Constituição Federal retira esse poder. É isso mesmo, ela dá o poder de tributar com uma das mãos e com a outra mão ela retira esse poder. Essas restrições ao poder de tributar são conhecidas como limitações ao poder de tributar. E essas limitações ao poder de tributar, mais uma vez eu repiso aqui, como elas são chamadas? As limitações ao poder de tributar podem ser subdivididas e, portanto, são conhecidas como princípios e imunidades. Vamos falar num primeiro momento a respeito dos princípios, ou pelo menos um pouco mais sobre os princípios. Vou destacar alguns princípios aqui para vocês. Vamos lá? Primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção, naturalmente, é o princípio da legalidade. Tudo bem? É um princípio que você consegue encontrar claramente lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Princípio da legalidade, para quem preferir, princípio da estrita legalidade. E o que ele informa para a gente de interessante? Bom, os princípios, neste caso o princípio da legalidade, ele vai impor uma regra para a instituição de tributos. Ou melhor, uma regra, uma norma para a instituição de tributos. Qual é a norma válida? Bom, que todo e qualquer tributo, pelo próprio nome do princípio, todo e qualquer tributo deve ser instituído através de lei. E é isso mesmo, repito para você. Todos os tributos devem ser instituídos ou criados através de lei. Portanto, não tem conversa. É para instituir um tributo? É. Está criando um tributo? Tá, então tem que ser sempre através de lei. Instituir ou criar tributos é por força de lei. Aliás, meus amigos, presta atenção aqui em mim. Aliás, pode grifar esses dois verbos, viu? Instituir ou criar. É isso mesmo. Para quem está, na verdade, anotando essa aula, essa exposição, você diz o seguinte, olha, instituir ou criar é sempre por força de lei. Olha só, não dá para instituir ou criar um tributo por um outro veículo que não seja através de lei. Não mesmo. E sabe por que não dá? Uma questão muito simples. Bom, um tributo é instituído por lei, ou criado por lei. Você é obrigado a pagar um tributo?